Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós hoje resolvemos fazer um culto aqui e convidar você para cultuar junto conosco, aprender a palavra de Deus e adorar o Senhor e bendizer o nome do Senhor, porque todos os seres humanos foram criados para adorar, para fazer aquilo que Deus nos predestinou para fazer, que é adorá-lo, bendizer o seu nome, adorar o seu nome. Então, lá na igreja nós cultuamos, pregamos a palavra de Deus, vamos lá para ouvir também a palavra de Deus e às vezes ouvimos mensagem da Bíblia Sagrada pregada por pessoas muito inteligentes, intelectualmente sábias, que verbaliza teologicamente e às vezes não atinge o propósito, não atinge o objetivo. E eu sinto de Deus no meu coração que Deus vai trabalhar na vida de pessoas que estarão ouvindo essa noite, estarão ouvindo essa live através do Facebook ou através do TikTok, que a irmã Lene vai estar filmando aqui. E vamos continuar neste culto nessa noite, vamos louvar o Senhor com mais vinho. Amém. Tu canta agora. A paz do Senhor, gente. Eu quero que vocês deixem aí embaixo se vocês estão ouvindo bem. Se o som tá bom pra vocês aí. O som tá bom.
a Deus, aleluia. Então vamos adorar o Senhor, aleluia. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Chama pela presença do Senhor nessa noite. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. É a tua presença. E é a tua presença. E é a tua presença. E que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. E é a tua presença. E é a tua presença. E que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. E é a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo com a tua presença. É a tua presença. E é a tua presença. E é a tua presença. E que me faz descansar, e que me faz esperar, que me faz confiar em ti. E é a tua presença. Oh, e é a tua presença. E que me faz descansar, que me faz esperar, e que me faz confiar em ti. E é a tua presença. Só a presença dele que nos basta, aleluia. Glória a Deus. Nós vivendo a presença de Deus na nossa vida é o que nos resta, é o que nos faz descansar, que nos faz esperar, o que nos faz prosseguir. Porque as lutas são demais, são muitas, as provas são muitas, as tentações que vêm para nos derrubar, para nos destruir. Mas a presença de Deus na nossa vida é o que nos faz prosperar, que nos faz não desistir na caminhada. Glória a Deus. Pode falar alguma coisa. Eu tenho no Facebook uma pessoa assistindo. Daqui a pouco aparece mais. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Vai, Qual que cantar? o teu. Ah, o meu é o... Pois não. É o da ovelha, é isso. Eu vou cantar o hino da ovelha desgarrada. Glória a Deus, aleluia. Tu toca o empresta o violão pra eu tocar. Eu vou cantar o hino da ovelha triste, desgarrada do aprisco. Pobre ovelha desgarrada do aprisco, vive sofrendo pelos campos a vagar, e o pastor que te chama e convida: ovelha minha, onde Deus está? No meu aprisco só estão 99 e falta uma, eu estou a procurar. Mesma cansada, abatida ou enferma, meu ombro eu trarei quando eu achar. Glória a Deus. Esta ovelha desgarrada é o crente que com o mundo vive sempre a vacilar, e o pastor que te chama é Jesus, que numa cruz morreu pra te salvar. No meu aprisco só estão 99 Glória a Deus, e aleluia. falta uma, eu estou a te esperar. Mesma cansada, abatida ou enferma, no meu ombro eu trarei quando eu achar. Mas de repente ele ouve um gemido, seu coração já começa a se alegrar por encontrar-se pela ovelha já caída, quase sem vida no meio do lamaçal. No meu aprisco só estão 99 e falta uma, eu estou a procurar. Mesma cansada, abatida ou enferma, no meu ombro eu trarei quando eu achar. Ô Silene, fala alguma coisa enquanto Glória descansa. a Deus, aleluia. Fala alguma coisa. O povo ouvir, fala Glória a alguma coisa. Deus. Aleluia, Jesus. Dá pra ler bem. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos à nossa live. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que o Senhor possa falar com vocês através desses louvores, através da palavra. Que vocês possam ser alcançados pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. Ó, que bom ali, o Ângelo Scott está nos assistindo. Seja bem-vindo. Receba a bênção do Senhor através desta live nesta noite. Deus tem bênção preparada para nós.
nos acompanhe, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, dando glória a Deus e adorando a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que nos mantém de pé depois de tanta prova, de tanta luta. Nós estamos de pé e glorificando o nome do Senhor. E nós nesta noite temos uma palavra de Deus para o seu coração, para você que está nos ouvindo. O Espírito Santo de Deus conhece cada um que está aqui nessa noite, cada um que vai assistir, cada um que vai entrar e adorar a Deus conosco. Vamos colocar assim o nosso pensamento, assim, levar ao céu e dizer: Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, nós somos gratos a ti, Senhor, porque tu és maravilhoso. Tu tens nos dado vida, nos dado força, nos dado saúde, tem nos guardado, tem nos abençoado até aqui. E eu creio, irmãos, que nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus vai falar ao seu coração. E tenho por certo que existem pessoas que o Espírito Santo precisa falar diretamente ao coração. O Espírito Santo precisa abraçar, precisa colocar um pingo do bálsamo, colocar o bálsamo no coração, porque o coração pode estar apertado, o coração pode estar doído, doendo, machucado, ferido, angustiado, mas o Senhor tem o bálsamo. O Espírito Santo de Deus tem o bálsamo para o teu coração. E eu creio que nesta noite, através dessa live, através dos nossos louvores, dos louvores que aqui serão entoados nesta noite, Deus vai falar contigo. E através da palavra que mais tarde iremos mencionar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, que é o alimento espiritual para nós. Vamos cantar mais um hino para a honra e glória do nome do Senhor. Queremos mais de ti, Senhor.
aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Nosso objetivo é que Ele cresça e nós diminuamos a presença dEle. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, quando pensamos que temos alguma coisa, nós enganamos a nós mesmos. Porque Deus é que precisa brilhar na nossa vida. A presença do Espírito Santo precisa brilhar, a presença do Espírito Santo precisa brilhar na nossa vida. Para isso, nós fomos criados, nós fomos chamados, escolhidos por Deus para sermos adoradores, para sermos cristãos, conforme nós iremos mencionar na palavra de Deus nesta noite. E nós não vamos nos alongar na nossa live, porque os irmãos precisam descansar. Os irmãos precisam descansar também, nós também precisamos. Mas essa noite nós estamos aqui iniciando a primeira live do sábado à noite. Se Deus quiser, no próximo sábado que vem nós iremos fazer novamente. Vamos reunir mais pessoas para nos ajudar, para adorar o Senhor, para louvar e bendizer o nome dEle, dizer para Ele que nós somos gratos a Ele pela presença dEle na nossa vida. É a presença dEle na nossa vida que faz a diferença, que faz nós descansar, que faz nós caminhar, que faz nós prosperar, que faz nós subir nas alturas, no mundo espiritual, mergulhar nas ondas, nas águas do Espírito. É o que nós crentes, nós cristãos precisamos. Nós somos cristãos por quê? Porque somos parecidos com Jesus, somos filho dele, somos irmão dele, conforme ele diz lá na família dele. Ele disse: minha família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então, irmãos, amigo ouvinte que está ouvindo nesta noite, nessa live, se você faz a vontade de Deus, se você ouve o céu, se você ouve o Espírito de Deus, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é filho de Deus e vai morar na eternidade com Cristo, no reino eterno que Jesus veio para preparar. Aleluia, Jesus. Tem alguma coisa a dizer? Quer contar mais? Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
Glória a Jesus. Glória a Deus. Se você está se sentindo um pouco triste, um pouco vazio da presença de Deus, é só pedir, é só clamar: Espírito, Espírito, me enche-me de novo, me abraça de novo. Nós queremos essa noite ler a palavra do Senhor, e nós queremos que o Espírito Santo toque na sua vida, na vida de quem está ouvindo nessa noite. Às vezes você pode estar desanimado, pode estar triste, aborrecido, pode estar cansado com a vida que leva, a vida de tristeza, a vida de angústia, a vida amargurada. Às vezes é só a presença de Deus que está faltando na tua vida. A partir do momento que você dobra os teus joelhos e diz: Espírito, Espírito, enche-me de novo. E o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele ouve a oração dos filhos dele. Principalmente quando você clama, quando você dobra os teus joelhinhos e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a chegar mais perto de Ti. Porque se nós chegarmos mais perto dEle, quanto mais perto dEle nós estiver, mais o pecado se afasta de nós. Nós temos a presença de Deus e as coisas do mundo vão ficando para trás. E somente Jesus é a nossa solução, a nossa saída. Glória a Deus, aleluia. O André está curioso aqui. O André quer falar alguma coisa, André? O esposo da Silene? O André é o nosso DJ, está aqui para fazer a live, para controlar os botões aqui no Facebook e no TikTok. A todos que estão nos ouvindo, obrigado pela sua presença. Bastante comentários ali. E nessa noite nós vamos orar. Eu creio na oração, eu creio que Deus ouve o nosso clamor, nosso pedido. Se você estiver distanciado dos caminhos do Senhor, conforme nós sentimos de cantar o hino, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, se você estiver como uma ovelha perdida, uma ovelha que está longe da presença do Senhor, e de repente Ele ouve o gemido, se você está gemendo, se você está sofrendo, mas quer a vitória, mas você quer se livrar desse fardo pesado, fardo de tristeza, de angústia, de repente o Senhor ouve o gemido. Às vezes você não tem palavra para orar, você não tem palavras para pedir, para falar nada. A gente entende, o Espírito Santo entende, Deus entende, e de repente Ele ouve o gemido e o seu coração já começa a se alegrar por encontrar a ovelha perdida, quase sem vida, no meio do lamaçal. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos escolheu, nos chamou para esta obra, para essa grande obra de resgatar ovelhas, trazer ovelhas de volta, tocar no coração das ovelhinhas que estão perdidas, que estão jogadas, que estão desamparadas. Às vezes a igreja te desampara, o pastor te desampara, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece você, Ele sabe a dor que o seu coração está passando, Ele sabe a angústia que você está passando. Por isso Ele traz nesta noite esta palavra de incentivo a você, uma palavra de carinho. Volta, filho meu, agora, meu sangue verti por ti, não te quero ver no lado de fora. Sinta a presença de Deus, sinta o Espírito Santo de Deus te tocar através desta live nesta noite e através da palavra. E em nome de Jesus nós cremos que o céu está se movendo, o céu já vem se movendo há tempo para que isso acontecesse. O céu já vem trabalhando na minha vida há tempo, dizendo: eu preciso que você abra a tua boca, porque quando tu fala é a minha voz falando, quando tu abre a boca sou eu falando, onde tu coloca as tuas mãos são as minhas mãos, quando tu abraçar alguém será o meu abraço. Então, irmãos, eu creio na promessa de Deus, eu creio na unção de Deus na minha vida, naquela unção que Ele colocou para mim, dizendo: vai ministrar a minha palavra, vai pregar a minha palavra. Não precisa ser atrás de púlpito, atrás de microfone na igreja, é nas ruas, é no trabalho, é onde o Senhor tem uma porta aberta, aonde o Senhor tem uma ovelha para nós abraçar, para nós dizer assim:
Vinde, bendito de meu Pai, servi o Senhor com alegria. Entra debaixo desta cachoeira, a cachoeira do Espírito Santo que está sendo derramada. E eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos vivendo nos dias do arrebatamento da igreja, os dias que vai ter um avivamento, porque se Jesus voltar agora, quantas pessoas estão preparadas para subir? Quantas pessoas estão preparadas para ir para o céu? Quantas pessoas não faltam o azeite? Quantas pessoas não faltam as vestes? Estão com as vestes manchadas? Estão com a lamparina vazia? Não tem azeite conforme a parábola lá de Mateus? Então, irmãos, você precisa buscar a presença de Deus, você precisa óleo, se encher da presença, se encher da unção, para que quando nós partirmos daqui para outra vida, nós encontrarmos o Senhor lá na glória e dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena sofrer pelo amor de Cristo, valeu a pena aceitar o caminho estreito que conduz à vida eterna. Aleluia, Jesus. Nesta noite nós iremos passar para meditar a palavra do Senhor. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida, mas antes disso eu pergunto para Silene, tem alguma coisa para falar? Pode falar. Não pode iniciar, né? Tá bom? Depois te louva mais. Depois tu louva mais? No final, então. Então pegamos as nossas Bíblias, vamos ler. No livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus tem uma palavra para o seu coração através desta mensagem nesta noite. Eu sinto que Deus tem uma palavra para o teu coração. E quando Deus fala, Ele não fala em vão, Ele não fala para o vento. Ele não fala à toa, Ele fala para corações abertos, corações que estão assim igual o passarinho no ninho, com o biquinho aberto, esperando Ele colocar o alimento, esperando Ele colocar a provisão dentro do seu coração. E nesta noite, através desta palavra, Deus vai falar contigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesta noite. Obrigado aos irmãos que estão curtindo. Estou vendo ali o Marcos, a Cleonice, meu tio. Jesus é contigo. Vocês são bênção escolhido de Deus. São bênção. E Deus tem muita coisa ainda para dar para você. A Vilma da Silva, lá de Capitão Leone das Marques. A Jaine também está assistindo. O Evandro, que era o nosso ovelha ali do Gileade. Nós congregamos aqui na igreja do Gileade, na divisa de Joinville para Araquari. Muitos abençoados irmãos. A Eucilene, que está aqui comigo, ela mora aqui perto também, o esposo dela, o irmão André, gente boa, está nos ajudando aqui nesta noite com as lives. Nos vem se incentivando, né, Helene? Porque eu estava meio desanimado, meio assim, daí eles chegaram e disseram: vamos fazer. Fizemos um videozinho domingo passado lá em Araquari, lá no Refúgio dos Pássaros. Colocamos no Facebook e deu 1.729 visualizações. Eu digo, é um aviso de Deus para nós começar a pregar a palavra de Deus através da mídia social. Tem tanta coisa, irmãos, tanta coisa que não agrega em nada nessa mídia. Mas vamos colocar alguma coisa, vamos colocar a palavra de Deus. Vamos dizer para este povo que Jesus ama, que Jesus está esperando de braços abertos. Jesus está dizendo para ti: venha, volte para o caminho. Volta, filho meu, agora. Meu sangue verti por ti. Volta, porque eu te espero de braços abertos. Então vamos ler a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 23 até o 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Essa semana o Espírito Santo vem me alertando, falando ao meu coração, trazendo a mensagem no meu coração, para falar para alguém nessa noite que está nos ouvindo, para trazer uma mensagem simples, uma mensagem falada com palavras simples, mas direto do coração de Deus. Às vezes nós estamos na igreja e não conseguimos entender, não conseguimos assimilar a mensagem, porque nas nossas igrejas às vezes há uma competição de quem prega melhor, de quem prega mais bonito, de quem verbaliza teologicamente melhor, mas eu creio que a mensagem de Deus ela é simples. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos chamados pelo decreto dele, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Todos pecaram. Quando Deus criou, irmãos, quando Deus criou a terra, Deus escolheu, formou Adão, um homem, e colocou no jardim do Éden. Depois supriu o Adão com a esposa, com a Eva, e lá estavam eles felizes da vida, curtindo o jardim, comendo da fruta da árvore da vida e de mais algumas frutas que eram favoráveis, que podiam comer ali no jardim. E Deus disse: tem uma árvore que vocês não podem comer. E a Eva, muito curiosa, cedeu à tentação e comeu da fruta. E insistiu para que o Adão também comesse. Aí o nosso pai, o nosso progenitor, o nosso Adão, ele enfraqueceu e acabou cedendo à tentação ali naquela época, através da serpente, através de Satanás. A Eva cedeu e comeram e pecaram. Então aí nós, irmãos, herdamos este pecado. Se nós não entrar pelo caminho que foi proposto mais tarde, através de Jesus, depois que Adão e Eva pecaram, eles foram tirados do jardim, foram separados. Daí onde vem a religião. O que significa a palavra religião? Religarem. Às vezes nós temos medo de falar sobre religião, e é uma palavra tão simples, que o povo generaliza para muitas coisas, mas no sentido original da palavra, religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar o homem com Deus. Porque Adão e Eva pecaram e destituídos foram, a presença de Deus, o resplendor que eles tinham, que eram revestidos de glória, desapareceu deles. Eles viram que estavam nus, que tinham pecado, e se esconderam. Aí Deus chamou Adão: onde tu estás, Adão? Aí ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi e me escondi, porque percebi que estava nu. Aí Deus disse: quem te disse, Adão, que estava nu? Foi a serpente que nos enganou, fez com que nós comêssemos do fruto proibido. Aí então, irmãos, a partir dali, passaram-se 4.000 anos, o homem distanciado de Deus, o homem correndo atrás de objetivos, correndo atrás de solução para o seu problema, mas Deus proveu a solução lá na cruz do Calvário, quando o nosso patriarca Jó sofria aquela dor cruciante,
lepra, desprezo da família, perdeu os filhos, desprezado pelos amigos, jogado lá na beira da sociedade, à margem da sociedade, não tinha ninguém por ele, mas ele disse: tomara que algum dia se levante alguém que possa interceder entre mim e Deus. E esse alguém era Jesus, era a religião, a própria religião, aquele que veio para tirar o pecado do mundo e trazer a salvação para todos aqueles que nele crê. Aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aí então, quando Adão e Eva pecaram e foram separados de Deus, aí Deus já vinha trabalhando nos livros da Bíblia, através da história, projetando a salvação lá na cruz do Calvário, dizendo: eu irei e salvarei a humanidade, te resgatarei de volta, trarei de volta para a minha presença. Através de quem? Através de Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Se nós não aceitarmos a ele, se nós não crermos nele, e nós não teremos vida eterna. A nossa angústia vai ser eterna, vai ser tristeza para sempre, vai ser angústia para sempre. Mas quando nós entrar pelo caminho da palavra de Deus, aceitar a Jesus como nosso suficiente Salvador, ele entra na nossa vida. Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E através dessa palavra que ele fala, nós não prestamos atenção, nós não imaginamos o tamanho que somos, o tamanho que é um ser humano, ao ponto de entrar o Espírito Santo de Deus, que é um Deus grande, um Deus que ocupa todo o espaço sideral, todo o espaço da galáxia. Deus ocupa todo o espaço do mundo e ele entra dentro de ti, dentro de você. Então, lá no livro de Jeremias 29:13, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. Então, irmãos, às vezes os nossos problemas não são resolvidos porque nós não nos colocamos na presença do Senhor, porque nós não pedimos, porque nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus através do pecado de Adão. E nós precisamos reconhecer esse acontecimento. Nós precisamos reconhecer que éramos herdeiros, herdamos o pecado de nosso pai, do Adão. Então, e nós precisamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Então, irmãos, precisou Jesus vir para nos dar a salvação. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos dizer: Senhor Jesus, eu reconheço a Sua glória, a Sua majestade, o Seu poderio. Eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Obrigado, irmão André. Glória a Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Daí ele diz aqui no verso 24: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, todos nós que aceitarmos a Cristo, aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário,
nós temos a redenção gratuita, nós somos redimidos, nós temos de volta aquele contato que Adão tinha lá no jardim do Éden. Ele conversava com Deus todos os dias, Deus conversava com ele, Deus falava com ele todas as manhãs, todas as tardes. E é isso que nós precisamos voltar a falar com ele novamente, voltar a termos a nossa redenção gratuita, a redenção que ele deu lá na cruz do Calvário, ao qual Deus propôs, o 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Enquanto de Adão até Jesus, enquanto Deus estava paciente, esperando o momento de mandar o Redentor, de mandar o Salvador para a terra, Deus estava ali cuidando do povo, Deus estava ali dirigindo o povo, guardando o povo, guiando o povo. Lembram daquela passagem de Moisés? Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, o povo rebelde, igual nós, né? Rebelde, cheio de falha, com dificuldade para obedecer, com dificuldade para acompanhar, mas Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. E quando Deus escolhe Moisés, ele estava apontando lá para o futuro. Ele estava dizendo: eu vou mandar um libertador para a humanidade. Essa humanidade precisa ser redimida, precisa ser remida novamente. Depois que Adão pecou e depois que foram destituídos da presença de Deus, eu vou mandar o meu filho. Porque Deus, irmãos, Deus, ele é espírito. E ele diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, imagina, Deus é espírito, Deus não conhecia, ele criou o homem, ele criou o Adão, criou a Eva, criou a carne, criou o sangue, criou tudo, mas Deus, ele não sabia o que é dor, o que é sentir dor. O espírito, ele não tem corpo, ele é desprovido de corpo, mas ele não sentia dor. Com certeza, irmãos, ele estava pensando lá na eternidade com Jesus, com o Espírito Santo: eu preciso descer lá, descer na terra, dar a minha vida, dar o meu sangue para salvar a humanidade e para sentir o que ele sente. Aí veio Jesus, morreu na cruz do Calvário com grande dor, com grande humilhação. Imagine sendo cuspido no rosto, imagine vertendo sangue para salvar eu e você, para nos levar para morar com ele na eternidade. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando, nós queremos às vezes impressionar com sermões lindos, com sermões bonitos, recheados de conhecimento, e às vezes a salvação está um passo perto de nós. É só nós reconhecer, é só nós dizer: Senhor Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador. É só dizer: Senhor, eu reconheço. Eu estava lembrando que eu preciso falar sobre a crucificação lá no Calvário. Quantas pessoas estavam na cruz? 3. Jesus, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Isso também aponta para o futuro. O ladrão da esquerda rejeitando e dizendo: Jesus, tu és o Filho de Deus, se é que tu é, desce daí, salva-te a ti, salva a nós mesmo. Aí o outro da direita disse: rapaz, tu nem a Deus teme. Esse homem que está aqui entre nós, no meio aqui, ele é justo, ele não merece este castigo. Ele está aqui, mas ele não merece. Aí aquele da direita olha e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A salvação, irmão, é tão simples. É assim, ó: lembra de mim, Jesus. Jesus, lembra de mim. Você pode dizer, você pode fazer essa simples oração e ele vai dizer para ti: hoje mesmo estarás comigo.
Porque Ele diz, hoje mesmo estará comigo. Você entra para o reino que Ele veio trazer para nós. Os discípulos pensavam que era um reino terreno. A humanidade, quando Jesus veio, pensava que Jesus ia trazer um reino terreno, ia fazer uma grande revolução, iria matar muita gente, iria fazer um exército extraordinário que matasse todos que fossem contra o cristianismo. Aí seria fácil, mas o objetivo de Jesus é trazer um reino eterno, um reino espiritual, que só aquele que diz assim, ó, Senhor Jesus, abre meu pensamento, abre o meu intelecto para que eu entenda a sua palavra, para que eu entenda a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada às vezes é um enigma na minha mente, mas quando ele entra, quando você diz, Senhor Jesus, entra na minha mente, abre o teu coração para que o Senhor entre no teu coração, aí você começa a enxergar as coisas de maneira diferente, você começa a ler a Bíblia Sagrada e entender o propósito de Deus para o seu coração, você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Aí você vai dizer igual o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí eu lembro do João Batista, quando João Batista pregava no Jordão, no deserto da Judéia. O João Batista disse, raça de víbora, pregando lá para os fariseus, para o povo da época lá no deserto. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É chegada a hora. O reino do céu será estabelecido na terra, e aquele que vai estabelecer já está em nosso meio, e era Jesus de Nazaré. Aí Jesus vem a Jordão para ser batizado por João Batista. Aí o João disse, peraí Jesus, eu não mereço te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus disse, João, deixa, espera, convém que as escrituras se cumpram. Você vai ser obrigado a me batizar. Aí Jesus entra pelo processo do batismo nas águas, que é o símbolo do novo nascimento. Aí quando você se batiza nas águas, cumpre a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, passa pelo novo nascimento. Aí o João Batista disse, aquele que vem do outro lado, ele vai pregar o reino espiritual é chegado entre vós. Aí Jesus grita que era o Cordeiro de Deus que estava vindo para ser batizado. E o Cordeiro de Deus, quando foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E a voz do céu dizia, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, irmãos, quando Jesus se batizou no Rio Jordão, ali começou o reino espiritual. Nós já entramos, eu já entrei neste reino espiritual. Eu sinto a presença de Deus, eu converso com Deus, eu ouço a voz dele. Eu ouço Deus falando comigo, tenho muitas experiências com ele. E creio que ele vai e quer ter experiência contigo. Quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais você perto de Deus chegar, mais você terá experiência, mais você poderá ouvir a voz dele falando, porque ele sempre está falando. Existem, irmãos, 3 espíritos que atuam na terra: o Espírito de Deus, o Espírito da carne e o Espírito de Satanás. O Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito de Satanás. Todos eles estão falando, e às vezes nós não entendemos. Por que nós não entendemos? Por que nós não entendemos? Porque Deus Ele clareia, Ele traz para nós discernimento. A presença de Deus na nossa vida faz com que nós entendamos o propósito dele, o projeto dele para a nossa vida. Aí nós começamos a glorificar o seu nome, nós começamos a adorar a ele, nós começamos a perceber
que o mundo espiritual começa a ser real na nossa vida. Aí nós ouvimos ele falando no mundo espiritual. O céu fala, o mundo fala, a carne fala, o inimigo fala, mas nós precisamos de discernimento, precisamos ter discernimento para ouvir a palavra. E para terminar, irmãos, essa live nessa noite, eu quero comentar aqui sobre o versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmão, se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, você será salvo. O apóstolo Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Não se esqueça disso. A tua família está na mão de Deus. Os teus filhos estão na mão de Deus. Eles podem estar longe de você, eles podem ter te desprezado, mas eles estão sob os cuidados de Deus, através da sua oração, através da sua intercessão. Deus não vai abandonar os seus filhos. Deus não vai te abandonar. Em nome de Jesus, Deus não vai te abandonar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se tiver alguém para aceitar Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, fazer um voto de fé e dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero morar na eternidade contigo, Senhor. Eu entendo, Senhor, que a nossa passagem aqui na terra é somente para o estágio. Se nós entrar pelo caminho da obediência, se nós aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós iremos morar na eternidade com Cristo. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, pode escrever no comentário e nós iremos orar, e nós iremos pedir a Deus que escreva seu nome no livro da vida. Se você não tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, você pode levantar a sua mão onde você estiver e dizer assim: ó, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Recebe a minha vida, transforma a minha vida, entra com providência no meu lar, transforma a minha família. Eu te aceito como meu Salvador da minha vida. E para ti, Senhor, eu quero viver, eu quero ir morar contigo na eternidade, eu quero ir morar contigo na glória. E em nome de Jesus, nós iremos cantar mais um hino. Aceitar
e Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele está vendo o seu caminhar, sim. Ele está te contemplando, Ele sabe a angústia, Ele sabe aonde está a dor, Ele sabe aonde está a aflição, Ele sabe o que está te afligindo. Amanhã Ele pode mudar a tua história, aquela conta que você tem para pagar, aquela despesa que você tem para resolver, aquele problema que você tem para solucionar. Deus pode transformar, Deus pode mudar tudo. É só você entregar a Ele e dizer: Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu preciso voltar. Volta para Cristo, volta enquanto há tempo, volta enquanto Ele te chama, porque amanhã pode ser tarde. E em nome de Jesus nós iremos orar para terminar nesta noite, neste momento. Amado querido Senhor, neste momento nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, para louvar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, louvar o Seu nome e adorar o Senhor com bastante pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela palavra, muito obrigado pela Bíblia Sagrada, muito obrigado por fazer nós compreender a Sua palavra. Senhor Jesus, aquela ovelhinha que está, Senhor, arrependida, e que está, Senhor, clamando a Ti, pedindo misericórdia, pedindo socorro, dá a ela, Senhor, o consolo, dá a ela, Senhor, o refrigério, dá a ela, Senhor, a unção, dá a ela poder, Senhor, para vencer as atrocidades da vida, para vencer os problemas da vida. E em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço por cada vida que assistiu essa noite e por cada vida que a assistir ainda. Em nome de Jesus Cristo, agradeço e peço a Ti, Senhor, peço a Ti, Papai do céu, dá um repouso abençoado, dá um bom descanso para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que entrou nesta live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.